Olá a todos, como é que estão vocês? Professor Leonardo Nunes, bora para a diferença prática entre uma substância pura e uma mistura. Então, a substância pura apresenta propriedades físicas bem definidas, inclusive pontos de fusão e ebulição, temperaturas permanentes fixas durante todo o processo. Então, a temperatura de fusão, o ponto de fusão, é a passagem do sólido para o líquido, tá certo? Então, durante a passagem do sólido para o líquido, a temperatura de fusão vai se manter constante. Enquanto que do líquido para o vapor, a gente denomina a temperatura de ebulição. E essa temperatura em uma substância pura também é constante. Então, se a gente for analisar os gráficos, o gráfico da esquerda, a gente percebe que tem diversas partes dela que é constante. Então vou destacar aqui para vocês. Então a gente vai ter a temperatura de fusão e em amarelo, né? E na temperatura de ebulição em vermelho. Então a temperatura de fusão em amarelo é uma temperatura constante. E a temperatura de ebulição, que eu destaquei em vermelho, também se mantém constante. Esse fenômeno não ocorre do lado. Perceba aí que no lado não se mantém constante e no outro também não se mantém constante. Então, o que a gente pode perceber então é que durante a temperatura de fusão desse gráfico ocorre mudança na temperatura. Durante a temperatura de ebulição desse gráfico aqui ocorre mudança na temperatura. Isso indica, pessoal, que nas misturas as temperaturas nos estados de transição entre sólido líquido e líquido vapor varia com o tempo, diferentemente da substância pura, onde a temperatura permanece constante. Então é assim que a gente consegue perceber se a substância é pura ou não. Então, quando eu trabalhei no laboratório de química, a gente fazia as amostras e calculava a temperatura de fusão dela quando era sólido, né? Então eu peguei o sólido, calculava a temperatura de fusão. Se eu visse que a temperatura se mantinha constante, isso significava que o sólido era puro. Se a temperatura variava um pouco, significava que ela tinha uma pequena impureza. E se a temperatura variasse bastante, a impureza tinha um valor maior. E assim a gente sabia se o sólido era mais puro ou menos puro através da temperatura de fusão. Então, de forma prática, também a gente pode abordar isso no líquido. Um líquido, na maioria das vezes, ele vai ter uma temperatura de ebulição constante, né? Se ele for uma mistura, aí essa temperatura vai variar ao longo do tempo. Então, segue aí a dica para diferenciar uma mistura e uma substância